Síndrome do pânico é o tema da nossa entrevista de hoje. Ana Carolina Lúcio, psiquiatra, vai explicar pra gente o que é esse mal-estar súbito, enorme e sem explicação, característica dessa síndrome. Uma boa noite para você, doutora Ana Carolina. Boa noite, Daniela. Obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Obrigada pelo convite. Bom, antes da gente falar um pouquinho da síndrome do pânico, das causas, eu queria que você falasse dos sintomas, porque eles podem ser confundidos com outros tipos de problema, não é isso? Sim. A síndrome do pânico é uma doença que se manifesta com sintomas físicos, né, como palpitação, falta de ar, sudorese, tontura, tremor, o medo de enlouquecer ou de morrer de um infarto. Né, são sintomas físicos mesmo que acontecem no nosso corpo. Agora a pessoa tem um medo infundado, um medo enorme, sem explicação prévia, vem do nada, isso? O medo é porque os sintomas eles são muito intensos, né? Vem de forma inesperada, súbita, e a pessoa não consegue prever quando ela terá essa crise de novo. Né? Pode ser daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, né? 10 dias, então ela não tem como saber e se preparar para esse evento, para esse episódio. Agora, existe uma causa específica, doutora Ana Carolina, por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido, ela pode desencadear a síndrome do pânico ou tem que ter uma predisposição? Pode acontecer sim. Né? Grande parte das síndromes acontecem quando a pessoa passa por algum evento traumático, mas pode acontecer sem que esse evento tenha ocorrido. É uma doença, não é uma doença psicológica, né? Acontece uma desordem no organismo, um desequilíbrio químico que provoca esses sintomas neurovegetativos. Né? Os sintomas que eu disse antes, a palpitação, tremor, falta de ar. Crianças, por exemplo, seria comum essa síndrome? É uma síndrome que acontece mais no início da idade adulta. Né? Acomete mais mulheres do que homem, né? Na relação de 2 para 1, 2 mulheres para cada homem. E na idade entre 18 e 35 anos é a faixa etária mais comum. Mas pode ocorrer em idosos, em crianças, em todas as faixas etárias. Agora, o tratamento, doutora Ana Carolina, é medicamentoso? Porque você estava dizendo que é uma doença física, né? Os sintomas são físicos, né? Sim. Ou a terapia pode ajudar, por exemplo, a pessoa que tem essa síndrome? O tratamento ele tem que ser medicamentoso. Né? Não impede que a gente faça terapia ou outras atividades que auxiliem, né, no equilíbrio emocional da pessoa, mas o tratamento medicamentoso ele é imprescindível, né, por conta desse desequilíbrio neuronal, né, que precisa ser corrigido. Né? O tratamento ele tem que ser feito por no mínimo 6 meses, né, idealmente por 1 ano. É o tempo ideal, né, para o ideal, tratamento. 1 ano. Agora, a relação entre a síndrome do pânico e a depressão, uma pode causar a outra e vice-versa? É questão da gravidade, né? A síndrome do pânico ela pode ser leve, moderada ou grave. Nos casos leves, as crises acontecem, elas incomodam, a pessoa tem medo de ter as novas crises, mas ela consegue viver normalmente, né? Ir trabalhar, socializar, né? Nos casos mais graves, não. A pessoa pode desenvolver uma doença que chama agorafobia, né, que ela tem medo de sair de casa, medo de se expor em situações em que ela acha que ela não vai ser socorrida ou que vai ser exposta, né, assim, de uma forma negativa, então ela fica cada vez mais reclusa. Né? Então não socializa, não consegue trabalhar. E aí os casos graves podem evoluir, sim, para quadros depressivos. Uma outra pergunta que eu acho que é importante a gente destacar é quais os sintomas que a pessoa deve ficar atento para procurar um especialista? É a frequência desses sintomas que determina se eu estou com síndrome do pânico? Ou eu posso ter essa crise uma vez e já pode caracterizar como essa doença? Não, a síndrome do pânico ela é diferente da ansiedade, porque assim, parece os sintomas, mas a intensidade muda. A ansiedade ela é em ondas, né? A síndrome do pânico é em pico, é um pico muito intenso de ansiedade. E como essa crise ela não tem uma frequência pré-determinada, a pessoa pode ter um evento e já procurar um especialista para tratar. Com o não tratamento, né, essas crises vão ficando mais fortes e mais frequentes. Né? Então, se antes ela tinha assim, uma crise a cada 15 dias, depois ela passa a ter uma por semana e depois ela pode ter várias crises ao longo do mesmo dia. Então, sentiu esse mal-estar enorme aí, infundado, é bom procurar a ajuda de um especialista. Sim, né? Geralmente as pessoas procuram pronto-socorro, né, porque acham que estão morrendo. É a confusão dos sintomas, né, que a gente disse no começo da entrevista. Então, o importante é o profissional do pronto-socorro também saber identificar a crise e fazer o encaminhamento correto. Tá certo. Muito obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas aqui novamente no TV Notícias. Imagina, agradeço vocês.
E o TVU Notícias é para um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí.